Fala galera, sejam bem-vindos, Felipe Amorim, Academia Alta Renda, mais uma vez dicionários de mercado. E hoje a gente vai falar de uma coisa também muito importante que vai mudar um pouco os seus conceitos aí e a sua percepção de mercado financeiro. Um assunto que a gente tem uma visão muito própria disso, muito diferente da grande maioria, e vocês vão ver como é que faz muito mais sentido. Tá escrito aqui, ó, gap, e que tem tudo a ver um pouco com o sentimento de mercado. Eu vou explicar essa relação para vocês. Estão vendo que eu fiz uma composição de cores aqui e tal. Eu tô quase um artista plástico, tô ficando bom no trem. Não, na verdade é porque acabou a tinta do meu marker aqui e eu não fui comprar outra. Enfim, vamos lá. O que quer dizer um gap, pessoal? Quando você vê um gap no mercado financeiro, nos preços, nada mais é do que um espaço entre os preços onde não há ou onde não houve nenhuma negociação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o mercado vem caindo, isso aqui são os candles, faz de conta, tá? O mercado vem caindo e de repente, por algum motivo, tá? Um leilão pode ser, acontece muito quando o mercado entra em leilão por algum motivo, atinge limites de alta e de baixa, da circuit breaker, ou um evento muito importante e aleatório que acontece, o mercado balança demais, diminui demais a liquidez, e a urgência, ao mesmo tempo, continua sendo grande, continua sendo necessária, e aí os players optam por tomar liquidez aonde tiver e negociar, enfim, vários são os motivos para um gap acontecer. Eles simplesmente deixam um espaço de preços aqui, ó, e pode ser, inclusive, que o mercado continue a partir de aqui, não tem problema. Esse espaço de preços aqui, ó, é o que a gente considera como gap, tá? A análise técnica tradicional, convencional, pessoal, ela diz que estudou e fez um levantamento de vários tipos de gap. Tem gap de continuidade, gap de parada, gap de um monte de nome que eu não sei nem que nome que é, porque na verdade eu não decoro nada desses nomes, nem nome de candle, nem nada. Pra mim não faz nenhum sentido e eu já testei isso, galera. De todo jeito que vocês pensarem. Eu e o Bruno, a gente já fez levantamentos estatísticos disso de todos os jeitos que vocês imaginarem. E agora eu quero fazer uma pausa nesse vídeo para falar uma coisa para você. Existe muita gente aí fora falando sobre operar fechamento de gaps. Eu vou explicar para vocês agora a questão do sentimento de mercado, que é quando acontece um gap, motivo específico muito claro. Mesmo assim, a gente fez todos esses levantamentos, pessoal, e estatisticamente operar fechamento de gap é desastroso. Então, desde agora, do início do vídeo, eu já vou falar para você. No final desse vídeo, fica até o final, porque eu vou te dar uma sacada para você conseguir entender melhor esse gap e para que você possa se beneficiar desses movimentos. Então fica até o final que você vai gostar da sacada aí, do insight, da chave que a gente vai dar. Mas operar fechamento de gap é desastroso. De 72% a 75% de todos os gaps que acontecem no mercado, sejam gaps ao longo do pregão aberto por qualquer motivo ou gaps pelo fechamento do mercado, e a gente vai falar agora sobre isso, eles não se fecham. Se você não acredita em mim, faça você mesmo o levantamento e depois você vem aqui e faz o seu comentário. Aliás, se você está gostando dessa sequência de vídeos, se você está gostando desse vídeo aqui, desse assunto, dá o seu like aí, faça o comentário, se inscreva no nosso canal do YouTube aí, siga a gente nas redes sociais que tem muito conteúdo, vocês vão gostar. Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um insight que você vai achar sinistro, eu tenho certeza que já vai te ajudar nas suas operações e nos seus resultados, como é a nossa proposta aqui. Utilizando as terminologias, entendendo os termos técnicos de mercado para que isso impacte diretamente e imediatamente nas suas operações e nos seus resultados. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos continuar aqui. É simples, pessoal. Entender o gap é uma questão muito simples. Agora existe uma situação no nosso mercado brasileiro, né? Vamos falar aqui na B3, que é a nossa bolsa. Existe uma situação muito específica que nós temos um gap temporal. E agora eu não estou falando de preços, tá, pessoal? Eu não estou falando do gap nos preços, não. Eu estou falando de um gap. Gap, a palavra gap vem de espaço vazio. É um vazio, tá? Quando eu estou falando da B3, nós temos um gap temporal de um dia para o outro, porque a B3 fecha no final da tarde e abre só no outro dia de manhã. Mas nesse intervalo de tempo, muita coisa está acontecendo no mundo. Bolsas estão funcionando, mercados estão abertos negociando. Olha só para você ver, quando a gente fecha lá por volta das 6 horas da tarde, pelo menos os futuros, o à vista fecha às 5, o futuro fecha por volta das 6, e a gente passa algumas horinhas e o mercado asiático abre, a sessão asiática abre.
Japão, China, extremo leste lá, o mercado abre. Continua negociando. Muitas coisas acontecem. Outra questão é, a maioria dos futuros no mundo, pelo mundo, principalmente futuros americanos, eles não fecham. Eles têm um fechamento ali de meia hora para dar o ajuste e depois eles reabrem e continuam negociando praticamente 24 horas de segunda a sexta. Então, os mercados continuam fritando, continuam num ritmo acelerado. Só que a nossa bolsa fecha. Além de sermos uma bolsa ainda pequena, ainda muito frágil, ainda muito pouco líquida, a gente ainda fecha por um intervalo muito grande, pelo menos os futuros. Que são ativos onde grandes players usam para fazer seus hedges, para fazer suas arbitragens, para especular, para defender suas posições e tudo mais. Esse fechamento provoca uma coisa muito interessante, pessoal, uma coisa única no nosso mercado. Quando eu fecho aqui na B3, então vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Vou fazer aqui, ó. Então o nosso mercado fechou aqui às 18 horas, tá? Por volta das 21 horas, tá? Horário Brasil, mas o horário Brasília, 21, 22 horas, depende de onde você tá aí, a gente tem a abertura da sessão asiática. Ásia. Beleza? Lá na madrugada, por volta das 2, 3 horas, a gente tem a sessão europeia abrindo, Londres. Beleza? Eu vou colocar aqui euro. Aí lá no início da manhã, tudo isso aqui está negociando. Só que a Ásia já fechou e a Europa está caminhando para o seu encerramento. Beleza? Nesse caminhando para o seu encerramento, pessoal, à noite de madrugada, um monte de coisas aconteceram. Inclusive grandes players, grandes fundos, grandes bancos, grandes assets, enfim. Eles usam todos esses mercados para trabalharem os seus portfólios. Não acha você que o cara que opera no mercado americano opera só no mercado americano, não. Ele opera no mercado americano, mas quando o mercado americano está fechado, ele precisa ir lá na Ásia para defender uma posição, porque se alguma coisa acontece de madrugada, ele tem que defender em outro mercado, em outros ativos. Ele usa, por exemplo, além dos futuros e inclusive futuros de ativo de proteção, ele também usa outros mercados e outras moedas de outras seções para defender suas posições entre mercados. Então, eu fechei, a Ásia abriu e fechou, funcionou, fritou, Europa abriu e está fechando. A gente abre aqui, ó, muito próximo da abertura do mercado americano, que é o mercado mais importante do mundo. O Brasil abre bem aqui, ó. Aqui, ó, BR. Então olha só para você ver que impacto que a gente toma. Além da gente ser pequeno ainda e além da gente ser pouco líquido, a gente ainda toma o impacto de receber essa influência de tudo que aconteceu nesse intervalo de tempo, porque aqui, nesse momento aqui, a Europa já fechou. Tudo que aconteceu vai ser digerido e precificado pelo mercado americano, só que a gente está no meio dessa guerra, desse fogo cruzado. Aí a gente abre, esperando para a abertura do mercado americano. O que acontece nesse intervalo, pessoal? Quando a gente abre, os players que vêm negociar Brasil, eles analisam o que a gente chama de sentimento de mercado. Existem, inclusive, hoje, já estudos profundos nessa área, tá? Com investimentos muito pesados nessa área por grandes players institucionais, grandes fundos, grandes bancos, inclusive construindo algoritmos, usando centenas de milhões de dólares para construir esse algoritmo para avaliar sentimento de mercado. E olha só, tem algoritmo que está lendo inclusive redes sociais de maneira geral para identificar o sentimento de mercado da maior parcela da população, de varejo mesmo. Até isso já tem. Os caras estão muito evoluídos nessa questão de sentimento de mercado. Sentiment analysis, que eles chamam. Análise de sentimento, tá bom? Então, quando a gente vai abrir, os players que estão operando a B3, eles analisam esse sentimento todo. Então vamos supor, vou desenhar a B3 a partir daqui, tá, pessoal? Vamos supor que o dia anterior tenha fechado aqui, ó. Esse aqui é o último candle e esse aqui é o fechamento do último candle, tá? Teve um fechamento do último candle, beleza? Tivemos aí a abertura e fechamento, candlezinho de barra. Fechou aqui. Só que aí eu analisei o sentimento de mercado na abertura do dia seguinte. Essa aqui é a divisão do meu período, tá? Lá no gráfico, inclusive, tem a divisão de período, de um dia para o outro. Esse aqui é o dia X e esse aqui é o dia X mais 1. Tá bom? Beleza. Sabendo disso, eu analiso tudo isso aqui e vejo que muita coisa ruim aconteceu
durante a noite, durante a madrugada, nessas outras sessões, eu analiso lá qual foi a dinâmica dos índices futuros pelo mundo afora, qual foram as dinâmicas das sessões asiática e europeia, como é que estão os ativos de proteção, ativos de risco, como é que está essa dinâmica, como é que estão os yields, e eu vou avaliando essa questão toda para entender o sentimento de mercado é otimista ou pessimista. Ele tem um viés altista, um viés neutro, um viés baixista. E analisando tudo isso, os players que vão entrar nas posições, eles já vão começar a negociar precificando isso. E é aí que a gente forma o gap de abertura, que a gente chama, que é o gap mais importante que a gente tem na nossa bolsa. O que é esse gap de abertura? Pela análise desse sentimento aqui, se o player fechou o mercado aqui nesse dia X, e no outro dia ele acha que o mercado foi muito ruim, que ele está com um sentimento muito pessimista, ele não vai ficar querendo negociar muito alto, porque fica caro. Ele vai dar essa diferença, ele vai precificar esse sentimento, falando, não, o preço justo de mercado agora é aqui, ó, então a gente vai abrir aqui. Ele começa a apregoar no leilão, e o próprio leilão, né, na abertura depois do leilão, ele já abre com essa diferença. E essa diferença aqui, ó, né, entre o fechamento do dia X para a abertura do dia X mais 1, a gente chama de gap de abertura. Gap de abertura. Esse é o gap mais importante que a gente tem na B3. Então, na verdade, seja para cima ou para baixo, por quê? Porque do mesmo jeito que ele fez para baixo, se essa análise de sentimento tivesse otimista, esse gap teria sido para cima. Quanto mais forte é o sentimento, maior é o gap. Entendeu? Quanto mais neutro é o sentimento, ou seja, por que é neutro? Porque a gente não consegue definir muito bem qual o sentimento. Então a gente tem 3 cenários de abertura. A gente tem um cenário de abertura sendo otimista. Quando o sentimento é otimista, ele vai ter um viés de alta, um viés altista. E esse gap, por consequência, vai ser de alta. Quanto mais forte o sentimento otimista e altista, e com viés altista, mais forte, maior é o gap de alta, tá? Quando a gente tem um sentimento pessimista, ele vai gerar um viés o quê? Baixista. E aí, a gente, por consequência, vai ter um gap de baixa. Quanto mais forte esse sentimento, pessimista com viés baixista, maior é o gap de baixa. E por último, a gente tem um sentimento neutro, tá? O que é esse sentimento neutro, pessoal? É quando eu não consigo definir se o mercado está otimista, está pessimista, se tem algum direcional, se os preços estão pensando para alguma direção. E quando eu fico nessa dúvida, esse sentimento neutro cria um viés neutro de mercado. E é aqui que está a sacada, galera. O viés neutro te dá um mercado nem para cima nem para baixo. Normalmente, ele não tem gap. Vou colocar aqui, ó, no gap. Tá? Ou ele tem um gap muito curtinho, ele abre muito próximo do fechamento do dia anterior. E normalmente, aí que vem a sacada, normalmente, quando o sentimento de mercado é neutro e o viés é neutro, sem o gap, na abertura do mercado brasileiro, da B3, até o mercado americano abrir, esse mercado costuma ficar consolidado na abertura, ele costuma não dar direcional na abertura. Pegou a sacada aí? Então, quando você tem um viés neutro, quer dizer que você provavelmente, até a abertura do mercado americano, você vai ter um mercado um pouco mais travado, um pouco mais lateralizado, um pouco mais consolidado. Por que até a abertura do mercado americano, Felipe? Porque o mercado americano, além de ser o mercado mais poderoso, mais pesado, né, maior, mais forte do mundo, mais importante, é o mercado americano responsável por digerir e precificar tudo isso aqui. Então, a gente abre num cenário onde a gente sofre a influência da Ásia e da Europa, das seções asiáticas e europeias, mas também a gente vai sofrer interferência do mercado americano depois que o mercado americano abrir. Então, provavelmente, um direcional definido só vai acontecer pra gente, e aí fica a chave para você, depois da abertura do mercado americano, que normalmente ao longo dos anos abre às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Pode variar um pouquinho em função de horário de verão do Brasil e dos Estados Unidos, mas
a termos gerais, em termos normais, ele abre às 10h30 da manhã. Então a gente tem os futuros na B3, falando da B3, os futuros abrindo às 9, o à vista abrindo às 10 e o mercado americano abrindo às 10h30. Um monte de coisa que pode impactar forte demais a dinâmica e a movimentação dos preços. Muita gente opta, inclusive, por deixar para operar depois das 11 para não pegar esses impactos, não pegar esses shakeouts, que eu vou falar em outro vídeo, inclusive, sobre o que é um shakeout e por que ele acontece. Inclusive, é muito importante que você assista esse vídeo, tá aqui, ó. Assiste o que é um shakeout em relação à liquidez, em relação à volatilidade, entender liquidez e volatilidade, que é esse vídeo que eu explico aqui, é muito importante para depois você entender o shakeout e também para entender essas questões aqui de gaps e sentimento de mercado. Então é isso que a gente tem, pessoal. E lembra da dica que eu falei para vocês que se você ficasse até o final eu ia te dar? Pois é, eu já te dei uma dica que é em relação ao mercado neutro. Agora eu quero te falar uma coisa e eu vou colocar nesse quadradinho aqui, pessoal. Presta atenção. Aqui dentro. Isso aqui eu tenho certeza que vai impactar diretamente as suas operações e os seus resultados. O que é isso, Felipe? Eu falei para você que a gente testou várias vezes esses gaps e 70%, 75% dos gaps não se fecham na história. Você pode pegar, dar um menos do gráfico, um zoom menos do gráfico, você vai enxergar. Só que tem uma questão. Existe uma coisa chamada metagame ou metajogo, tá? Isso é uma teoria criada na década de 60, baseada na teoria dos jogos de Nash, enfim. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso também. Mas existe uma coisa muito interessante que acontece, que é o seguinte: quando o mercado precifica esse gap de abertura, tá? Se esse gap for muito grande, normalmente o mercado, como ele já precificou, então aqui ó, o mercado deu esse gap aqui de abertura. O que acontece logo na abertura? O mercado corrige o leilão para vir tomar liquidez, para depois voltar a tomar o seu direcional. Então, na verdade, a gente entende o gap como sendo o gap, na verdade, ele nada mais é do que uma continuidade de movimento. Se tem uma continuidade de movimento e o mercado se conforma em ondas, como tem nesse vídeo aqui que a gente fala das ondas, o que acontece? Ele fez um pullback e continua o seu direcional. Dá um menos no gráfico aí, dá um zoom menos no gráfico aí e tenta perceber esses gaps de abertura como uma continuidade de movimento. Como assim? Se o mercado tivesse continuando a negociar durante a madrugada, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, tá? Um gap de baixa, porque o sentimento era baixista, era pessimista, o viés baixista, deu um gap grande de baixa, porque o sentimento baixista, o sentimento pessimista e viés baixista era muito forte. Precificou, né? Se o mercado tivesse negociando na madrugada com tudo que aconteceu, o mercado teria exatamente feito esse movimento. Teria caído. Teriam vários candles aqui, ó, chegando até aqui na hora da abertura. Então, na verdade, esse gap nada mais é do que um movimento, uma continuidade do movimento baseado no sentimento de mercado. Se você pegar nesse vídeo aqui, e é bom você assistir ele depois que você acabar esse aqui, para você entender essa dinâmica sobre agressões, fluxo, o que desloca preço, o que faz realmente deslocar preço, então assista que é muito importante. Você vai perceber que esse movimento aqui, formado pelo gap, esse movimento de continuidade, então, se ele for muito grande, quer dizer que ele negociou muito forte, ele vai voltar para fazer um pullback, normalmente, como o movimento faz, uma correção de preço, e continua o seu direcional, caso o sentimento continue baixista e continue pessimista. Mais uma dica, pessoal: depois que o mercado americano abre, é o mercado americano que vai definir se esse sentimento continua, se ele muda ou se alguma coisa mais acontece. Então, o mercado americano é o responsável por digerir e dar um direcional nos preços mais definido ao longo do dia. Então, tudo que eu falei aqui para vocês sobre esse gap e sentimento de mercado, ele funciona. Ele vai responder de maneira eficiente até a abertura do mercado americano. Daí para frente, além da digestão e da precificação pelo mercado americano disso tudo que aconteceu até agora, porque a gente não impacta no mercado americano, é o mercado americano que impacta na gente. Relatórios estão saindo, notícias estão saindo, indicadores econômicos estão saindo e tudo isso afeta no sentimento de mercado. Você vai ter uma definição ao longo do dia. Então esse sentimento vai mudando, mas a gente pode usar todo esse conceito aqui, inclusive para operar as aberturas, sabendo agora de todo esse conceito. A mesma coisa eu quero dar um exemplo para cima aqui. Se eu tenho um gap do mercado, fechou aqui no dia anterior e abriu aqui no dia seguinte, o que aconteceu na verdade?
O sentimento de mercado foi otimista, o viés era altista e o mercado abriu com um gap de alta forte. Então, isso aqui é a mesma coisa que se o mercado estivesse negociando, ele tivesse feito um movimento assim, ó. Então, existe grande chance desse mercado corrigir o leilão e não necessariamente precisa ser fechando o gap para depois dar continuidade ao movimento de alta. Tá bom? Se o sentimento altista, né, otimista, continuar. E quando é neutro, eu já falei, não existe gap. Então você não tem direcional, você vai ter um mercado mais consolidado. Eu quero fazer um desafio para você, pessoal. Eu quero que você pegue isso aqui tudo, dê um menos no gráfico, primeiro um zoom menos, avalie todas essas aberturas e veja como isso se comporta. Você vai se assustar como isso aqui que eu expliquei para vocês hoje é previsível. Você vai se beneficiar muito, inclusive se você gosta de operar as aberturas, você vai se beneficiar muito aí dessa leitura e dessa dinâmica de mercado. Eu aconselho vocês a assistirem esses outros vídeos, porque são sequências desse aprendizado, dicionário de mercado que a gente está fazendo. Tudo isso vocês estão vendo que entender os termos técnicos e colocar isso numa situação e num contexto próprio, correto e organizado é eficiente e impacta diretamente as suas operações e os seus resultados. Testa isso aí, depois você faz um comentário aqui e me fala se você gostou. Antes de você ir assistir esses outros vídeos, dá o seu like nesse vídeo aqui se você gostou, pra gente continuar fazendo mais conteúdo. Se inscreva no canal do YouTube, Academia Alta Renda. Cara, mais de 200 vídeos até agora, com muito conteúdo de valor, de graça, ou seja, é um jogo de ganha-ganha pra você e eu faço um compromisso com você. São conteúdos que você não vai encontrar, a maioria deles, em nenhum treinamento, nem pago, no Brasil. Nem treinamentos pagos no Brasil você vai encontrar esse nível de conteúdo aqui. Isso é um compromisso meu com você. Então dá o seu like aí, faça o comentário e a gente está à disposição. Desejo a você sucesso e sorte sempre e nos vemos no topo. Valeu, galera!